Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast da Siqueira e Tavares. Meu nome é Ivan Tavares e eu estou aqui com... Eu sou Michel de Siqueira e hoje nós recebemos aqui uma convidada muito especial, a deputada Sheila, que é delegada de polícia também. Obrigado pela tua presença, Sheila, um prazer enorme estar falando com você aqui a respeito de vários assuntos. Fiquem atentos então até o final do vídeo. Olá pessoal, já me apresentaram, sou eu, a deputada estadual delegada Sheila. E muito obrigada pelo convite, Ivan, Michel. Para mim é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na cidade de Ouro Fino. Já estive aqui algumas vezes. Essa cidade é conhecida nacionalmente e até, sei lá, fora do país, né? A música é muito conhecida, né? É emblemática e faz sucesso até hoje, né? Faz sucesso e é aquela música que fica na cabeça das pessoas, fica, né? Tem até o filme, né? Eu já assisti também, muito legal. Fernanda Porteira. É uma cidade histórica e a cidade soube aproveitar bem também, né? As imagens, as estátuas que tem espalhado pela cidade, é bem legal de conhecer, gente. Nós que sentimos honrados aqui com a tua presença, certo? Deputada, dando início à nossa entrevista, né, que seja um bate-bola bem legal assim, gostaria assim, que você falasse um pouco assim, da sua carreira, como que iniciou na política, você formou em bacharel em Direito, já foi direto para concurso, e andei vendo nas suas redes sociais também que você foi vereadora, né, e a mais votada. Conte um pouco assim, da sua trajetória até chegar e iniciar aí como deputada estadual. Então, eu nasci na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, né, já na divisa com Mato Grosso do Sul. E eu fiz faculdade lá de Direito, né, me formei bacharel em Direito numa fundação da Unesp, né, que é a estadual de São Paulo. E durante a faculdade, meu sonho sempre foi ser policial. Eu tenho muitos policiais na minha família, a maioria policiais militares e bombeiros, né, do pessoal do corpo de bombeiro. E eu achava aquilo, né, o máximo acho até hoje, né, eu gosto muito da minha profissão. E durante a faculdade eu fui estudando, me preparando, eu estava quase formando, eu passei no concurso para inspetora de polícia no estado do Rio de Janeiro primeiro. Isso foi em 2001. No dia que eu porque eu colei grau lá no interior de São Paulo, no mesmo dia eu assinei meu termo de posse como inspetora de polícia no Rio de Janeiro. Então já colou o grau com o concurso ali já garantido. Foi assim, coisa de Deus, porque tinha que ser já né, formado, ter curso superior, e eu estava com aquele aperto de terminar o prazo lá para tomar posse, e eu não ter colado o grau ainda, e eu perder o concurso, né, que a gente sabe que é difícil. E ainda mais na situação da gente interior, né, e tal, tudo longe, tudo difícil, não tinha internet naquela época, 2001. Era né? mais difícil até para Tinha, estudo, mas né? era aquela discada, né, que fazia aquele barulhinho e tal, quase ninguém tinha acesso. Tinha que acessar depois da meia-noite. Só o pessoal, né, que tinha mais grana e tal. Então era tudo muito difícil. Esse primeiro concurso, então, foi para inspetora da Polícia Civil. Inspetora da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Olha só. Poxa. Mas deu tudo certinho, a gente conseguiu a autorização do MEC, eles adiantaram um pouco minha colação de grau, colei grau na secretaria, corri, tomei posse lá no Rio de Janeiro. E dali passei a trabalhar e continuei estudando para prestar concurso para delegado, que era o que eu queria. Né? Tem um alvo desde de bacharel, de estudante. Isso, Deu certo, mas eu fiquei 6 anos trabalhando lá no Rio de Janeiro. Não era fácil, né? Um trabalho muito pesado, muito desgastante. Os riscos também eu acho que eram maiores. Um risco muito grande, e lá, até pela situação do local, um estado de guerra. A verdade é essa, né? Não tinha esse negócio de ser mulher ou de ser homem, não. Lá as operações eram escala por MASP, né? Que eles falam do MASP 1 milhão e tanto até tal, até escalada para operação e tal. E você tem que ir, pôr o fuzil nas costas, pistola na cintura e partir, filho. Não tem nem o que falar, sabe? Segurança a Deus e caminhar. Exatamente. Então acaba que o trabalho era bastante puxado e não sobrava tanto tempo assim para estudar, porque o concurso de delegado é um concurso difícil. Sim. Né? É bem difícil, bem complexo, mas o que eu pude fazer, eu fiz, e acabou que em 2006 eu tomei posse como delegada aqui no estado de Minas Gerais. Foi quando eu me mudei efetivamente para o estado de Minas Gerais, 2006, então não tem tantos anos assim. De 2001 até 2006 você trabalhou como inspetora no Rio. Já na linha de frente, na ponta da lança, para proteger o cidadão, né? Em 2006 eu tomei posse como delegada aqui em Minas,
Que cidade? Fui trabalhar na Zona da Mata. Minha primeira lotação foi na Delegacia Regional de Ubá, Zona da Mata. Mas ali eu trabalhava respondendo por uma cidade chamada Piraúba, que fazia parte da comarca de Guarani. Olha só que a cidade da comarca era maior que a comarca. Cidade da comarca. Eu respondia por Piraúba, por algumas funções na Regional de Ubá, cerca de 20 quilômetros de distância, e concorria à escala de plantão também de vários municípios. Então, à noite a gente ficava de sobreaviso, né? Cada delegado um dia. Final de semana. Final de semana. Então, assim, era muito puxado também. E essa sua entrada como delegada, isso te influenciou para escolher depois a carreira pública como política, como deputada? Ou primeiro você começou como vereadora, né? O Ivan falou que foi, acho que a vereadora mais votada de Juiz de Fora, né? Com mais de 10 mil votos. Mais votada da história. Parabéns aí. E o que isso influenciou você daí no caso? Eu sempre gostei muito de gente. Sempre. Antes de fazer o concurso para Polícia Civil, eu era agente de saúde. Eu passei no concurso com 18 anos. Agente comunitário de saúde. Eu acho que foi um dos primeiros núcleos da saúde da família. Do programa de saúde da família, que chamava antes era PSF. Agora é ESF, Estratégia de Saúde da Família. Mas antes era PSF. Foi um dos primeiros núcleos, assim, do Brasil. Eu tinha lá 18 anos, fiz concurso para a prefeitura lá da cidade que eu fazia faculdade, passei e trabalhei por 3 anos, sabe? Você sempre gostou de mexer com o público? Sempre gostei. E assim, ali trabalhando como agente de saúde, eu assim, aprendi muita coisa mesmo, porque você está todos os dias dentro da casa das pessoas. Eu era uma menina, né? Uma criança. Sim. E estava ali levando orientação para as pessoas, né? Levando informação, conversando. Eu fiz grandes amizades, porque você fica trabalhando sempre na mesma área, na mesma região. Então eu fiz grandes amizades ali. E a minha vida era muito apertada, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, andando no sol quente e tal, que era muito, muito quente. Né? Andando no sol quente e à noite eu ia para a faculdade. Então, o que acontece? As pessoas me davam suporte. Tipo, se eu tinha uma prova muito difícil, eu ficava lá na sala da tia lá estudando. Aproveitando o máximo. Exatamente. E eu estava lá trabalhando, eu estava fazendo as coisas. Se tinha que fazer um trabalho, eu fazia lá na mesinha dela, sabe? E sempre me dava um lanche, café, e depois, às vezes eu até jantava para ir para a faculdade, às vezes eu tomava até banho na casa das minhas atendidas, né? Então eu sempre gostei muito de gente, tive esse contato muito próximo. E depois que eu fui trabalhar na polícia, eu percebi que a gente precisa combater a criminalidade, a gente precisa e muito, né? Mas a gente também não pode esquecer do lado humano das pessoas, o porquê as pessoas chegaram naquele ponto, sabe? Muitas vezes as pessoas falam assim, isso é tipo de discurso esquerdista. Não é. Né? Não é discurso esquerdista. Essa é uma pauta que tem que ser de todo mundo. Todo mundo tem que se importar com a vida das pessoas. Você quis ir na fonte mesmo, para saber a essência do problema. A essência do problema. Tem até uma frase, acho que é daquele filme Escritores da Liberdade. O objetivo da professora, antes de ser professora, era virar uma promotora. Então. E ela percebeu que a batalha estaria perdida se ela tivesse que, naquele ponto, tentar ajudar alguém. Então ela foi ser professora de primário e tal, porque ali era a base para tentar fazer a formação de um caráter, de uma criança e virar um bom adulto, né? Muitos pregam assim, tem que proteger, tem que dar isso, dar aquilo, não pode prender e não sei o que. Não é isso. É você fazer o que tem que ser feito, prender quando precisar, só que também se preocupar com ações efetivas que evitem com que as pessoas entrem para o mundo do crime. Sabe? E também que protejam principalmente as crianças, que eu sempre tive muita pena daquelas crianças, porque criança é um ser puro, né? Jesus mesmo falou, vinde a minhas criancinhas, porque delas já são os reinos do céu. E então, é o futuro da nação. É o futuro da nação. Então a gente tem que cuidar e proteger melhor daquelas crianças. Então muitas vezes, eu fui cumprir mandados de busca e apreensão, sempre trabalhei como delegada, já vim com uma bagagem bem pesada do Rio de Janeiro, então já entrei
já mais na área operacional mesmo, da investigação pesada, das grandes operações e tal, coordenando muitas operações. Cheguei a ser delegada regional, de toda a região ali da Zona da Mata, coordenando essas questões também. E assim, durante todo esse período, o que a gente observava ali? Que a gente entra na casa, chuta a porta, prende o pai, prende a mãe, acha droga, acha armas, lá não tem comida, não tem remédio, lá tem crianças. E muitas vezes o poder público ele não coloca estrutura suficiente para acolher aquela criança. E quantas vezes eu fui embora com o coração partido de ver a criança chorando, assustada com tanto de polícia dentro da casa. Depois chorando porque levou o pai e a mãe. E chorando e aí eu chorando porque eu não tinha onde deixar aquelas crianças. Posso dizer que então a sua influência para ir para o meio político foi uma junção, então, de... Foi uma junção de querer... Como oficial da polícia, depois como delegada, trabalhando na questão da sanitária, vigilância sanitária mesmo, assim, no sentido com o público, né? E que decidiu entrar então para a política. Aí foi como vereadora. Isso. Ficou quanto tempo como vereadora? Assim, foi só um mandato? Foi só um mandato, né? Eu me candidatei, assim, nem esperava, né? Que ser eleita, nem nada, e ainda mais que as pessoas falam, nossa, tantos delegados já foram candidatos aqui, já foram eleitos e tal, e ninguém gosta de polícia, né? Ainda mais você que mas você acha que será que é uma máxima verdadeira? Porque assim, a gente gosta de polícia. Todo cidadão de bem gosta de polícia. Exatamente. Porque se tiver algum problema, você vai ligar para quem, né? Você vai ligar para a polícia. E eu sou uma prova de que as pessoas gostam de polícia, porque o que acontece? Eu falava assim, eu ficava pensando, deixa eu falar, o que importa é a convicção da gente, e não é o que eu sinto. Eu falei, eu sou muito querida, eu vou na comunidade para prender o bandido e eu sou muito bem acolhida. Lá, a maioria esmagadora é gente boa, que não quer aquele bandido lá, ela só não vai falar porque ela tem medo. Sim. Certo? Mas a maioria é gente boa. Então, se eu estou lá fazendo um benefício para a sociedade, se eu estou trabalhando com retidão, não estou fazendo sacanagem com ninguém, não estou fazendo nenhuma injustiça com ninguém. Respeitando a legislação, a lei. Isso, estou respeitando todo mundo, tratando as pessoas como elas merecem ser tratadas. Então não tem porque as pessoas não gostarem de mim. Eu acredito que a grande maioria esmagadora mesmo, assim, elas gostam da polícia, elas não gostam da criminalidade ou de também às vezes a polícia ou algum existe, excesso pode ocorrer. Ou os excessos, porque a gente sabe o que acontece. Vou falar de um caso específico, eu vi muitas coisas ruins no Rio de Janeiro. Aqui nos Estados Unidos eu nunca vi. Né? A gente tem que ser sincero, mas lá eu vi realmente muitas coisas ruins por parte da própria polícia que eu como cidadã também não gostaria de nem, sabe, não gostaria que acontecesse. Então alguns têm as suas razões, né? Mas principalmente aqui em Minas, eu acho que a população em geral não tem motivo para não gostar da polícia. Não, pelo contrário, acho que o cidadão de bem, na verdade, apoia, né? Existe aquela situação de que bandido bom também é bandido morto. O que você acha dessa frase? Cara, é o que eu tô falando, eu não concordo muito, sabe? Porque todo mundo tem família. Sim. Todo mundo tem família e eu acho que a gente tem que respeitar as nossas leis. Se a gente não está satisfeito com a lei, a gente que lute para que elas mudem, de fato. E elegendo bons representantes, principalmente no Congresso Federal, porque a nossa legislação penal é uma vergonha. E a interpretação das nossas leis é mais vergonhosa ainda. Acaba dando assim, muita brecha. Todo mundo critica o STF porque eles interpretam as leis normalmente de forma ideológica, porque todo agente público traz a sua carga ideológica. Todo ser humano existe o teu pensamento. Normalmente de forma ideológica, a gente sabe que de acordo com os governos, como é uma indicação política, é política, né? Sim. Então, de acordo com os governos que vão passando, essa onda ideológica pende para um lado, pende para o outro, né? Atualmente, a gente sabe para que lado está pendendo essa onda ideológica naturalmente, porque ficou um governo de esquerda por muito tempo. 15 anos, né? Mais ou menos. 16 anos. Pois então quantos lá não foram indicados? Se foram indicados pela esquerda, porque levam consigo a amizade e a carga ideológica da esquerda. Então, é uma interpretação mais flexível, né? Vocês são advogados, eu nem sei como vocês pensam sobre isso.
Né? Mas muitas coisas eu não acho correto. Nós somos cristãos, né? A gente tem aquela frase assim, bandido bom é bandido recuperado. A gente vê exatamente. que a igreja é uma ferramenta que recupera pessoas, né? Acho que a igreja seria uma das maiores ferramentas de recuperação, né? A igreja, se você vê, ela tem braços, né? Ela ajuda crianças e adolescentes, ajuda dependentes químicos, idosos. Eu sou super fã das hospitais, né? Enfim, então, todas essas situações. É que existe muito essa premissa assim de entre o bandido e aquele que está cumprindo o dever, a sociedade escolhe para aquele que está cumprindo o dever, né? Se existe há uma necessidade de escolha, é uma legítima defesa, vamos dizer assim, né? Eu acho que, mas se a lei do nosso país fala que o criminoso ele tem que ter privado, tem que ter a liberdade privada, então que ele tenha a liberdade privada, e não seja morto injustamente e nem que perca a sua dignidade como ser humano. Nós somos defensores, como operadores do direito, nós defendemos sim, né? Que seria devido processo legal, processo legal, ampla defesa, né? E alguns princípios constitucionais. Lógico que alguns pontos, né, da nossa lei brasileira, eu acredito assim que ela está defasada, né? Pelo tempo. O Código Penal é de 1940. Então, muitos retalhos, né? Muitas emendas. Poderia ter outras situações assim, que talvez traria uma melhoria. Gera né? muita impunidade também, né? Essa defasagem legal. Sim. Nós estamos vivendo aí tempos de internet, de redes sociais. Eu sou a favor, a gente pode expressar a opinião da gente assim, né, livremente. Nós vivemos uma democracia, mas sem caluniar, difamar, injuriar pessoas. Sim, né? E toda liberdade de expressão é um direito fundamental, só que todo direito também tem limites. Só que como que o limite imposto hoje pela lei é praticamente nada, né? Porque antigamente uma pessoa que caluniasse a outra em 1940 não gerava tanta repercussão assim. Aos efeitos de Os uma calúnia, efeitos, né? É igual você, por Sim, exemplo, é advogado, verdade. por exemplo, né? Tá doido, não, mas aqui, ele tá levando droga pra cadeia, né? Levando arma pro preso que ele vai lá visitar e tal. Saísse essa fofoca por aqui, ficaria por aqui. Você pensa bem, um lacrador desses aí de internet resolve cisma com a sua cara e sai falando isso, gravando vídeo. As consequências já dariam, né? Certo, as pessoas vão te cancelar, você vai ser massacrado por uma coisa que a tendência, né, é as pessoas acreditarem, que sempre acreditam no pior. Mesmo exercendo o contraditório ali depois, nunca chega o poder de resposta não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E a pena é o quê? Quase nada, né? Exato. E a questão de fé, deputada? A senhora é uma pessoa de fé? Muita. Nossa Deus, se eu não tivesse fé, eu teria desistido, porque não é fácil, não. Como que a fé influencia você hoje? Primeiro como delegada, depois agora como deputada? Qual que você vê de efeitos assim, reais na vida, né? Porque quando se fala de fé, né, às vezes as pessoas ficam imaginando que é um poder milagroso, assim, uma coisa, uma magia. É algo real, né? É algo real. Que muda pessoas, muda vidas. No dia a dia, né? Eu cresci envolvida com a religião, com a igreja. Minha vida inteira foi pautada nisso, inclusive na adolescência. Hoje, mais difícil eu ter um trabalho mais aprofundado por conta de tempo, de horário. Aí chega final de semana, tem filhos, família. Então, assim, é bem pesado e eu tô cada hora num lugar e eu sinto muita falta. Então, assim, eu vou aos cultos, né? Quando eu consigo, ou vou em muitos lugares diferentes, porque eu faço muitas palestras também, até em igrejas, né? Sobre aí, assuntos variados. Mas a fé, ela tá sempre comigo. Eu acho que, tipo assim, tem gente que nem acredita muito, né? Mas eu tenho certeza que Deus fala comigo muitas vezes. Seria o seu alicerce, então. Meu alicerce. Às vezes a gente está num momento de desespero, não sabe. Ou você pensa, se você for pensar só naquelas circunstâncias, você acha que aquilo não vai ter solução, não tem saída, não tem jeito. Aí você ora a Deus, você dorme, você acorda e a saída vem na sua cabeça. Vem uma solução. Como que vem, né? Eu acho que esse é o milagre do dia a dia, né? Eu acho que é o cuidado de Deus, isso, né? Muitas coisas que a gente quer muito também, já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu quero muito tal coisa, eu queria muito que isso acontecesse.
mas não sei como. Aí vai acontecendo uma coisa, outra, e acontece aquilo, sabe? Enfim, Deus cuidando de tudo. É Deus São cuidando sinais, de tudo. né? Pequenos sinais. Acho que Einstein falou isso, né? Que esses pequenos sinais são Deus Mostra respondendo à mostra existência que Deus deles. existe. Exatamente. Tá, aí a gente viu que você gosta de lidar com pessoas, quer ajudar, entrou, né, se candidatou a deputada e acredito que vai tentar a reeleição agora, né? E nós vimos nas redes sociais que você tem alguns projetos, né? Dentre eles o ônibus, que hoje estava, acho que na cidade Em Monte Sião. Fala um pouco desse projeto pra gente. É um projeto meu em parceria com o deputado federal Charles Evangelista, que é meu esposo. Então a gente, na verdade a ideia foi dele, você é doido, isso não vai dar certo não. Eu falei isso, né? E ele foi porque ele é muito insistente também com as coisas, até que deu certo, sabe? Foi um sonho que se tornou realidade. É uma estrutura de prevenção ao câncer de colo de útero. É uma clínica ambulante, É uma clínica ambulante, faz atendimento ginecológico para mulheres. E assim, é um trabalho que eu me orgulho muito, porque ali a gente vê resultados práticos, né, e objetivos. Muitas mulheres que nunca foram, inclusive, a uma consulta ginecológica. Nem sempre por falta de estrutura na cidade, no município. Tá? Às vezes tem estrutura, mas ela não deixa o seu trabalho, os seus afazeres, ela voa a uma consulta ginecológica, certo? Não para para isso. Não para para isso. Mas quando chega algo diferente, algo novo, e é chamativo, um ônibus rosa. Um ônibus rosa? Um ônibus mulher. Não tem como não ver, né? Não tem. E vai uma equipe toda, assim, médico, tudo. Vai médico, vai técnica de enfermagem, vai um pessoal para ajudar no atendimento, mas os municípios também colocam o próprio pessoal da rede de saúde para ajudar no cadastro. Dá uma estrutura. Dá uma estrutura, sim. Só essa estrutura é então totalmente ela passa gratuita. pelo município e fica uns dias ali. Totalmente gratuito o atendimento. E o médico assim, é um amor, sabe? Ele passa todas as orientações. Ele conta, dá muito feedback pra gente, mulheres que nunca haviam feito uma consulta ginecológica, mulheres já com idade avançada, mulheres com muitos problemas, né, de infecção. Então, como delegada você salvava vidas, agora como deputada também. Esse é um projeto que faz a vida ser preservada, né? E o pior, muitas pessoas detectam, né? E já teve casos assim, então, desse diagnóstico ali na hora. Inclusive de situações em estado avançado. De mulheres que não foram, nunca fui porque tenho medo. Medo de saber que pode ser alguma coisa grave. Ou seja, não iria ter um tratamento, talvez, que a tempo, né? Se não tem esse diagnóstico. Legal, um projeto interessante. Eu vi que tem um outro projeto lá, assim, tem esse do ônibus que eu achei muito bacana, e tem um outro que mais genética. Uma genética. Mais genética também, uma parceria minha de Charles com a Emater. O Charles ele é formado em zootecnia também, né? Administração de empresas e zootecnia. E ele adora uma roça, tudo isso. E ele é muito engraçado, só pra você entender. Ele tem uma rocinha lá em Juiz de Fora e ele gosta de cavalos, então ele tem muitos cavalos. Aí a pessoa, um deputado federal, ele tem empresário lá na cidade, deve ter que esse cavalo, manga larga, não. Eu falo que ele tem a pai dos cavalos. Cavalo velho. Ele faz um apoio, um auxílio, então, dos cavalos? O que ele faz? Às vezes ele roda lá, aqueles amigos antigos dele, tem aqueles cavalos, eles estão maltratados, jogados lá no pasto, cheio de bicheira. Entendeu? Com problema mancando, com algum problema ferida. Especial ali, e o produtor rural, muitos deles passam por muita dificuldade financeira, muito, ainda mais com essas estradas ruins, né? Difícil para escoar a produção e tal. Ele vai lá e compra um cavalo, tipo R$1.000, R$2.000, leva lá para a roça dele e ele mesmo cuida do cavalo. Coloca remédio, passa, ele gosta do bichinho, aí vai ficando tudo... Pra recuperar. Não, os cavalos ficam bonitos, a gente tipo acha... um hobby dele, então. Tipo um hobby. Tem um lá que, nossa Deus, tem um potro que ele levou pra lá que é totalmente descompensado das ideias. Eu não sabia que cavalo era assim, não. Tem problema. Totalmente biruta, sabe? Você manda ele pra um lado, ele vai pro outro. Mas assim, é uma graça, assim. E por conta dessa paixão dele, ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa pra gente poder ajudar o produtor rural. Eu não entendia nada disso. Falei, então vamos fazer. A gente indica para o município um kit que dá uma moto, né, material para fazer inseminação e os equipamentos todos, e a gente doa também o sêmen, né? E a sêmen, assim,
de qualidade, de touro famoso. No meio deles. Todo forte. Mas no meio deles é engraçado que cada matéria tem suas peculiaridades. Sim. No meio deles eles conhecem até os nomes. Esse aqui é do touro fulano de tal, que não sei o que, sabe? Eu acho até engraçado, eu acompanho lá no grupo. O mais famoso é aquele touro bandido. Novela. Aí esse material chega até o produtor, o produtor consegue fazer a inseminação. Aí a prefeitura contrata um inseminador, que não precisa nem ser profissional, a própria Emater, na parceria com a Emater, ela dá o curso, prepara a pessoa do próprio município e eles vão até as propriedades atendidas também, o pessoal da Emater, e ajuda com orientação de alimentação. Às vezes só você mudar uma silagem, você mudar um pasto, você já melhora. Dá uma orientação ali para eles. Isso, já melhora. Aí eles ficam com contato direto com o produtor rural. Aí o dia que a vaca lá está pronta para ser inseminada, eles ligam, pode ser domingo, feriado, à noite, porque o pessoal que mexe com isso gosta, entendeu? Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim. Eu tenho um grupo aqui, eu fico vendo, gente, domingo à noite o cara tá lá inseminando vaca, embaixo de chuva, sério. Aí eles vão lá, levam, prepara tudo, faz a inseminação, já nasceram assim, mais de 1.000 bezerros. Puxa, já está tendo um resultado significativo. Mais de 1.000, isso é um resultado, porque às vezes, né? Economia mesmo, né? É um gado que poderia ser revendido aí por R$5.000, vale muito mais. Porque às vezes de uma vaca que não tem aquele valor de mercado, vai nascer um bezerro de raça. De raça que vai e ele vai cruzar com depois, outros bezerros daquela propriedade e vai melhorando. Uma rede, né? Vai expandindo. Vai expandindo. A produção de leite aumenta consideravelmente. São vários benefícios sociais também, né? Porque muitas vezes o produtor rural que ganha pouquinho, ele trabalha sozinho, porque aquele pessoal lá sofre demais, gente. Eles não têm de domingo a domingo. Teve uma vez que eu até chorei. Fui na propriedade de um amigo do Charles, na verdade no velório do pai. Aí a gente perguntou, cadê o Zé? Não, ele tá no curral tirando leite. Tava trabalhando. Aí ele tava até triste, chorando, e falou, meu pai tinha tá que lá, fazer, né? mas deu o horário, a gente tem que tirar o leite, porque senão a minha vaca morre. Porque em pedra, tem... né, é uma série de complicadores. Então eles não têm direito nem de ficar doente, nada, é de domingo a domingo. Então, às vezes, melhorando a condição financeira dele, ele tem condições de colocar um ajudante, já vai gerar emprego ali na roça. Gera empregos, né? Porque muitos jovens até fazem curso técnico, zootecnia, gostariam de permanecer na zona rural, mas não têm oportunidade também. Eles acabam vindo para a cidade porque no mundo rural ali está faltando emprego. Isso, ele já tem dinheiro para pagar um veterinário, para ir lá dar uma assistência, já vai gerar ali, né, mais um recurso para os próprios veterinários e por aí vai, sabe? Sim. É um programa assim que eu me apaixonei. Na nossa região de Minas, aqui sul de Minas principalmente, o produtor rural assim, tem bastante nesse sentido. Então. Aqui tem projetos assim também. Muito legal. Deputada, com relação recentemente, a gente está no mês de março ainda, então teve o dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, a gente até fez um podcast aqui, tinham várias mulheres, mulheres vitoriosas, né? A gente mulheres de sucesso. Todas as mulheres podem ser de sucesso, né? E a gente vê que o seu testemunho aí é um testemunho de sucesso, mas que pelo que você está nos contando não foi fácil, né? Exigiu muito esforço, muito suor, né? Muito. E que mensagem que você poderia deixar assim para os nossos ouvintes, principalmente as mulheres? Porque hoje as mulheres estão ocupando todos os cargos e estão lutando de igual para igual, né? Estão fazendo bonito, vamos dizer assim. Eu acho que tem melhorado muito essa questão da representatividade feminina, e quando eu falo de representatividade, eu não falo só na política, né? A mulher, ela se faz representada em vários setores, né, da sociedade, mas ainda é insuficiente, né? A gente sabe disso. Por exemplo, na política, menos de 11% dos cargos eletivos são ocupados por mulheres. Menos de 11%, acho que 10 ponto alguma coisa. É muito pouco. Ainda são poucos. Na Assembleia Legislativa, de 77 deputados, somos 9 mulheres apenas. É muito pouco. Né? E é o recorde de representatividade lá, sabe? Então, e nós ainda moramos em um país que ocupa a 5ª posição no ranking mundial de país que mais maltrata suas mulheres, em número de feminicídios.
eu acho que em feminicídio é até uma posição até mais elevada, sabe? Então, assim, feminicídio, em agressões, nessas questões também de preconceito, machismo, sabe? Isso é cultural, isso vem desde lá do nosso processo de colonização, né? Aquele sistema patriarcalista, que a mulher é propriedade do homem, que ela não vai ficar com mais ninguém se não ficar com ele, às vezes ele está em outro relacionamento, mas não aceita. Aquele pensamento de propriedade, né? De propriedade, e isso a gente só consegue mudar mudando a cultura do povo brasileiro, de homens e mulheres. Estou falando mal de homens, não. Em geral. Sim. Né? Em geral, de homens e mulheres. Então, trabalhar mesmo com a questão da prevenção e também trabalhar um pouco a cabeça das nossas mulheres brasileiras, porque muitas vezes elas crescem acreditando que não são capazes de fazer certas coisas. Às vezes ela sonha com aquilo, mas ela não se acha capaz de fazer. Igual quando eu entrei para a polícia, muita gente falou, você é louca, não vai fazer isso, você pode ser uma médica, você pode ser inteligente, você pode ser o que você quiser. Aí eu falei, mas eu quero ser policial, por que eu não posso ser policial? É o seu desejo. Né? Todo mundo fala assim, você não tem jeito de delegado, você é tranquila, né? Você é mais meiga e tal. Eu falei, gente, eu não tenho jeito, mas eu sou delegado. Já sofreu muito com essa situação? Às vezes a pessoa subestimar, né? De repente chega, vou falar com o delegado, aí chega lá, tá você. Mas cadê o delegado? Não tem um delegado? Isso Tem muito disso também? Acontece sim. Às vezes também, de chegar a uma operação policial grande, eu já vi isso assim várias vezes. Eu sempre coordenei muitas operações grandes mesmo. Durante muitos anos eu coordenava na região aquelas operações impacto, com muitos presos e tal. E quando chegavam na hora da coletiva, o delegado não é a delegada. E na época eu era bem mais nova, né? Sempre magrinha e tal, o pessoal assustava. E o pessoal meio que assustava assim. Não pode julgar o livro pela capa, né? Exatamente. Mas isso, graças a Deus, tem mudado, né? Tem mudado com o trabalho de conscientização. Eu tenho um projeto que ele se chama Projeto Aurora, Mulheres Aurora. Esse projeto é uma escola de formação de lideranças femininas. Agora, com a pandemia, a gente colocou ele na plataforma online, porque a gente consegue alcançar mulheres do Brasil inteiro. Deu muito certo e ele vai continuar na plataforma online. Todo mês a gente solta uma aula, né, com meus assessores gravam, pessoas da sociedade, mulheres, né, que a gente fala sobre vários temas, autoconhecimento, inteligência emocional, falamos sobre política, falamos sobre várias coisas, não é mimimi, eu não gosto de mimimi. Sim, então esse não projeto resolve. Aurora é até bom, porque as pessoas que estão nos assistindo, assim, as mulheres, ela que é cadastro, ela... Isso, era só ela entrar até nas redes sociais Mulheres Aurora, se digitar Aurora lá já aparece. Vai ter todo um... Isso, ela faz o cadastro e a partir dali o pessoal da assessoria já entra com todo o suporte, ensina para ela como que entra, né? Roda os vídeos, é uma plataforma fechada, até porque é uma escola de formação de lideranças e tem certificado todo mês. Então é uma forma de preparar um pouco mais as mulheres. Preparar, né? E fazer com que as mulheres acreditem no potencial que ela tem. Que bacana, né? E a gente escutou esses dias a frase da psicóloga, né? Ela falou que mulheres vulneráveis são presas fáceis. Exatamente. E mulheres preparadas outra, difícil, é diferente, né? Exatamente. Melhora. É uma forma de combater também toda essa questão na fonte, isso, né? Esperar os resultados acontecerem. A gente fala sobre vários temas e nesse mês da mulher eu coloquei um tema super diferente, que é a questão falando sobre moda, sobre como se portar, como se vestir em determinadas ocasiões. As pessoas acham assim, não, isso é bobagem, né? Isso não faz diferença. Faz diferença sim. A gente não adianta a gente querer combater o que já faz parte da cultura, muitas vezes, e do pensamento das pessoas, para a gente conseguir ocupar o nosso espaço hoje. Porque senão você nunca vai chegar a lugar nenhum, certo? Por exemplo, dicas que a palestrante deu que eu falei, gente, faz todo sentido. Eu já aplico isso de forma inconsciente, né? Eu sou uma deputada, por exemplo, uma parlamentar. Eu vivo de quê? Também votos. Eu preciso de votos, certo? Para eu ter votos, as pessoas precisam o quê? Me respeitar. Então eu não posso ser uma ameaça para ninguém, certo? Perfeito. Então eu venho até aqui. Vocês, não sei se vocês são casados ou se vocês são, qual que é a situação de vocês, né?
Eu venho até aqui, tá? Hoje eu tô aqui, tô com uma roupa, né, de manga compatível com a minha profissão. Confortável, simples, mas compatível. E se eu venho aqui com um vestido com decote, um vestido curto, cruzando pernas, entendeu? Sim, sim. Você tá entendendo? O que eu posso fazer? Eu vou gerar um sentimento, muitas vezes até na sua esposa, isso que essa mulher tá aí cruzando pernas pro meu marido. Eu posso não estar ensinando pra você. A pessoa tem direito de se vestir, mas tudo tem o seu momento, o seu local adequado. Eu vou criar uma animosidade, né? E vou deixar de criar empatia, aonde eu preciso criar empatia. Então isso tudo a gente tem que ter inteligência. Isso é inteligência emocional, inteligência para a vida. Não adianta a gente querer impor o que a gente quer se você quer atingir determinado objetivo. Até porque a adequação é tudo você analisar, né, o tempo e o modo, né? Assim, não se exige que alguém esteja na praia de terno. Mas no escritório é tudo ambiente, né? Até todas as profissões também, assim, passar esse respeito, essa ideologia que vende a sua área. Para nós mesmos aqui, como que a gente vai fazer uma audiência, né, na advocacia, ou atender uma pessoa, ele já espera que chegue no escritório, seja de gravata, de terno, para fazer um atendimento. As pessoas não vão colocar credibilidade no seu trabalho. Você vai atender, vem um cliente aqui, ele está com um problema que para ele, nossa, é super sério, né? Aí chega aqui, você está de bermuda, chinelo, na cadeira. Difícil, né? Nós vendemos a imagem junto, né? Claro que a roupa que você veste não representa o que você é. O que você é, mas você... dependendo da roupa que você veste, você representa o que você é também, representa o que você Pode ser o contrário, né? Eu acho que vendemos a nossa imagem. O cartão de visita é a nossa imagem, a nossa fala, como se apresenta, a nossa história, tudo, né? Então, uma coisa interessante, mudando um pouco o assunto, você é deputado estadual, seu esposo deputado federal, como que é a convivência, assim, no casamento, relacionamento, compatibilidade de tempo, horário, às vezes os pensamentos, ideologias, tem conflito? Não tem muito. Vou emplacar uma segunda pergunta aqui, é mãe também de 4 filhos? Mãe de 4 filhos. E teve trigêmeos. Trigêmeos. Como que foi essa situação? Então tem a questão do casamento e conciliar também a respeito de ser mãe. Na verdade, eu vou até faz até parte dessa questão de conciliar e tal. Eu fui casada 20 anos, casei muito nova, né? Até situação de igreja, tá? A gente acaba que namora cedo, casa cedo. Casei muito nova. Meu ex-marido é juiz, né? Então, assim, uma pessoa bacana demais, boníssima, né? Tive meus 4 filhos com ele. O primeiro, José Elias, tem 15 anos, e depois tive os trigêmeos, né, que já estão com 13 anos, todos adolescentes. Passou a pior fase, a fase mais difícil já foi. Mas os meninos são fantásticos, sabe? Fantásticos, os meninos, assim, super gente boa, e eles me acompanham, me ajudam em tudo, inclusive me passam, me demandam pautas e tal, sabe? Que legal. Super legal. E assim, meu casamento muito não deu certo muito por causa da política. Política. Não deu certo, tipo assim, a gente foi muito maduro nesse sentido, né? Eu até pela minha profissão, então eu não gosto, você gosta, eu não vou te impedir de fazer, mas sabe que eu não gosto. Aí foi tendo aqueles desgastes natural e tal, e a gente, em comum acordo, resolveu, né, que não daria certo. Eu também não queria abrir mão, né, da minha carreira, e nem da situação da polícia eu não gostava. Né? Tipo assim, não que eu gostasse da polícia, mas a questão de horário, sabe, muito problema, muita confusão e tal. E era na mesma cidade ou não? Ele era juiz na mesma cidade? Não, ainda tinha cidade. Essa, né? Tinha que morar em cidade separada e tal. Incompatíveis os tempos. E ele era juiz eleitoral e eu na polícia, então, sabe? Aí começou também a ter, enfim, eu me separei dele, depois conheci o Charles, eu era vereadora e ele também, né? E ele na política, eu também já deu mais compatibilidade. Então, nesse ponto, eu acho que é até mais tranquilo, porque eu acho muito difícil. Hoje em dia, eu até falo com as minhas assessoras e tal, eu acho que por esse motivo, até que muitas mulheres têm medo de entrar para a política, sabe? Não é fácil, não é vida fácil. Não é que estejam procurando vida fácil, mas é tudo muito complexo. Sabe? É muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida, e ainda é um ambiente muito masculino, feito para homens, feito por homens.
né? A gente tem consciência que a nossa presença lá é muito importante, porque a gente leva outros tipos de discussões, outros tipos de pautas. Traz outro pensamento diferente. Traz um pensamento, coisa que o nosso país precisa. Se a gente vai para os países desenvolvidos, tem um equilíbrio entre homens e mulheres no parlamento, nos poderes executivos. Mas essa cultura, né? A senhora falou de tem que mudar essa cultura de homens e mulheres também. Isso tem que mudar na própria mulher, né? Porque hoje quase 50% de quem vota é mulher. É mulher. Né? Então, se não está tendo mais representatividade também, é porque a mulher não está... Acho que a mulher também se colocar na área de tem risco, medo também, né? Por causa dessas questões também. Né? Tipo, eu viajo muito. Mas hoje a questão agora de compatibilidade assim, tipo, ele tá fazendo campanha, você às vezes saindo, entrevista, ou tá em questão de votação, com o Charles, assim, com o casamento. A gente troca muita ideia. Eu me intrometo nas pautas federais e ele nas estaduais. A gente troca muito informações e conselhos. O Charles ele é muito inteligente. Muito. Então, assim, o que acontece? Às vezes, e ele é muito antenado nas coisas, muito bem relacionado. Às vezes eu tô com dúvida, alguma votação, alguma pauta, eu pergunto, ele me orienta e fala, às vezes me dá algumas dicas de coisas que eu não estou enxergando, sabe? E ele também, muitas vezes, eu até por conta da minha profissão, às vezes, inclusive em relação a pessoas, o pessoal falava lá que eu tinha olho nas costas e que eu tenho sexto sentido, né, mas não é. São 21 anos lidando com gente, a maioria é gente ruim, entendeu? Então, assim, quando às vezes você conversa com a pessoa, você já consegue saber mais ou menos, né, se a pessoa às vezes não está bem intencionada, sabe? Então, isso enriquece muito, inclusive o dia a dia do nosso trabalho, essa troca de experiências. Uma outra coisa também, que o Charles, ele é uma pessoa muito fácil de lidar, porque ele tem bom humor 24 horas por dia. E isso já é um bom caminho. Ele nunca briga, ele nunca tá bravo, sabe? Para relacionamento é melhor ainda. Ótimo. E o teu temperamento, como que é? Eu sou tranquila também, mas eu sou brava. Mas eu sou brava. Tipo assim, se eu cismar com um negócio aí... Já é mais sanguíneo, assim, um pouquinho mais explosivo. Então. Eu não levo desaforo pra casa também, não. Me falar, eu também não deixo baixo, eu respondo, sabe? Mas isso é bom, né? É bom, tem mais alinhamentos, né? É aquela troca. Mas ele não é muito de embate também, não. Se ele vê que eu estou estressada, ele sai, depois sabedoria. Então, assim, eu não posso nem tirar por baixo, porque é muito fácil conviver com ele. É bem fácil, assim, nesse ponto, sabe? Ele é bem fácil. E a carreira de deputada com a carreira de mãe, né? Você tá com trigêmeos e mais um outro filho. Então... Não é fácil, eu vejo meus meninos mais final de semana, igual agora eu vou ficar fora até, eu vou vê-los só na quinta-feira, depois que eles chegarem da escola, eu acredito que eu já posso, né, pegar eles e ficar com eles direitinho, aí fica até domingo e segunda-feira eu já tenho que viajar de novo, mas como eles cresceram, a minha situação é diferente. Tipo assim, eu acredito que fosse um outro tipo de mãe, eles ficar longe, assim, eles estranhariam, mas como eles cresceram acompanhando o meu trabalho, e ver que assim, todo dia eu aparecia na televisão, no jornal, e saía também nos jornais impressos, e eles acompanham as redes sociais e tal, então eles acham que eu sou uma famosa. Supermãe. A supermãe, eles acham isso, sabe? Mas não tô errado, não, né? Por pela conta sua do história, trabalho. de tudo ainda. Mas eles acham isso de mim, sabe? Então, tipo assim, eu sou o ídolo da vida deles. O pai deles também, mas eles acham que eu sou o ídolo deles. Muito legal. Então eles meio que levam tudo de boa e eles acompanham, eles me ligam o dia inteiro, eles acompanham na internet, então eles sabem o que eu tô fazendo. Quando saem essas coisas polêmicas, mãe, mas você tem que falar disso, mãe. Olha que absurdo. Tem que manifestar. Olha isso, tem que manifestar. E eles têm uma cabeça super legal, porque eu já carreguei eles para muitas palestras, que eu faço muita palestra sobre o ambiente virtual, sobre violência contra a mulher, sobre drogas, muitas palestras sobre drogas. Então, pedofilia? Pedofilia, principalmente. Hoje a gente está com assunto em polêmica, em pauta, né? Eu presido a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia da Assembleia Legislativa.
inclusive esse assunto da pauta aí, né? A deputada fez um requerimento, né? Fiz. Teve efeitos, né? Teve, acho, o Ministério da Justiça. Isso, o Charles mesmo, ele é amigo do ministro da Justiça, Anderson, né? O delegado da Polícia Federal. Mas assim, dando os nomes aos bois aqui, é o ditado popular que a gente utiliza assim no sul de Minas, né? Do filme que teve do Fábio Porchat e o Gentili. Então, já expressa a sua opinião com relação a isso. Está tendo muita indignação com relação do público, né, em geral. Eu não tinha visto. É crime. O que ele fez é crime. Não apologia tem mesmo, a pedofilia, né? Na verdade, é pedofilia o que ele fez. Tá lá o artigo 240 do ECA, ele não faz essa distinção se é uma encenação ou se é real, não importa. Produziu um conteúdo de cunho pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. E a produção de conteúdo de cunho pornográfico. E a forma como aconteceu aquele discurso durante esse momento, isso também traz um impacto para quem está assistindo, principalmente com a faixa etária de 14 anos, se não me engano, né? Uhum. Isso também influencia a criança, né? O adolescente. E o próprio ator na época, os próprios atores na época tinham 13 anos. Né? 13 anos de idade. Então, foram submetidos a isso. Foram submetidos. E ali, ele fez questão, e não foi eu nem quis gravar vídeo falando isso para as pessoas não acharem, tá exagerando, não tô, sabe? Porque como eu faço parte da Frente Parlamentar e trabalho com esse tema da pedofilia há muito tempo, muitos anos. E fora o conhecimento jurídico, que foi delegado. Exatamente. Tem alguns símbolos, porque inclusive falar sobre pedofilia e fazer apologia à pedofilia nos Estados Unidos não é crime. Tá? Lá existem até grandes organizações criminosas como a Mamba, né? Cujo o lema deles lá é sexo até os 8 anos ou nunca mais, sabe? Então assim, e lá eles têm símbolos, eles têm inclusive joias que eles usam para identificar que são pedófilos, coloca assim um pingente de coração com vários elos, de acordo com a quantidade de elos, a faixa etária que eles têm preferência, anéis, se for mais grosso é mais na idade púbere, mais estreito, entendeu? E um dos símbolos dele é o Pedro Bier, que é um ursinho, Pedro Bier. E lá naquele filme, né, você vê claramente que atrás do sofá onde os meninos estavam sentados tem um quadrinho do Pedro Bier. Então aquela mensagem subliminar ali... Com certeza, não tem como. E no documento que nós fizemos do Ministério da Justiça, vem tudo isso descrito. Fora isso, tem o palhaço do lado, que é o símbolo da Internet Grooming. A Internet Grooming é como se chama a escola de pedófilos. O símbolo é aquele palhaço. E aquele palhaço ensina os pedófilos em rede mundial os 7 passos de como aliciar uma criança ou adolescente para a internet para produzirem conteúdos de pornografia, para venderem na Deep Web, ou então para se encontrarem, produzir conteúdos e até o abuso, sabe? Então ali tinha, assim, o cara estava fazendo apologia descarada à pedofilia. Porque é totalmente diferente uma situação, eles comentar algo que foi essa desculpa que deu, né? Comentar algo que já existe na sociedade, do que você incentivar, mostrar, colocar adolescentes, né, crianças, né, para passar essa situação. O que eu vi também, ele falando que as pessoas não assistiram o filme inteiro para tirar as conclusões, é que aquela é uma cena, né, individual ali, e que o resultado final não é esse. O problema é que aquela cena, ela já fala por si só, ela tem mensagens subliminares, e ela tem uma retórica de aceitação, né? A pessoa é retrógrada, quer dizer, o adolescente é retrógrado se ele não fizer aquilo que ele está pedindo ali naquele momento, né? Porque então, não aceita, né? O pessoal que está ouvindo aí, a importância de a gente eleger pessoas que têm valores é essa. Hoje o filme teve essa limitação porque houve um deputado, houve uma deputada que fez essas requisições, então... Hoje a gente tem essa responsabilidade, né, Ivan? Todo cidadão eleger pessoas de valores... Que é o que vão lutar, né? Para lutar pela gente, né? Por valores. Proteger as crianças, porque é o futuro da nação, né? Exatamente. Acho que temos que ver isso, né? Até eu acho que há tempos atrás o incentivo era fazer ou ensinar nas escolas crianças situações de sexualidade que... A ideologia do gênero, né? Ou entre outros, né? Mas, assim, eu acredito assim, que eu acho que está sendo até pouco, né, a repercussão que está dando com relação pelo fato crime mesmo, né? Exatamente, porque está acontecendo muito essa cultura de banalização, de perversão, né? Que isso não é normal, gente. Respeitar
a opinião das pessoas, a opção sexual das pessoas é uma coisa. Agora, tentar impor culturas de perversão nas nossas crianças e nossos adolescentes é outra coisa. É porque depois, assim, são crianças que depois podem crescer na fase adulta, vir replicar isso que aprenderam, né? Exatamente. Criança, o que adultos fazem entre quatro paredes a mim não interessa. Agora, o que fazem com crianças a mim interessa. E adolescentes, sim, que eles são indefesos. Perfeito. São vulneráveis, precisam da proteção do Estado, né? Exatamente. E não que o Estado faça o inverso, né? Então, bacana. Bom, tem mais algum assunto, alguma curiosidade? Eu não ia entrar em outro assunto polêmico, mas assim, dá para perceber que eu acho que o resultado na vida adulta ela acontece, e até tivemos há poucos dias uma outra polêmica que gerou, foi de uma pessoa comentando, né? Um parlamentar comentando sobre as mulheres na Ucrânia, né, que eu acho que também deu uma repercussão negativa. Talvez você já venha ideologias lá do passado, talvez. Isso, com certeza, né? Quando eu vi aquele áudio, assim, eu fiquei até chocada, porque, assim, até o Charles falou isso comigo. Ele colocou aquele áudio num grupo de WhatsApp de pelada, de homens, né? Aí o Charles falou, o que ele fez, assim, a gente tenta ouvir, tentar ter alguma empatia, mas não dá. Foi bem pesado, prolongou muito, falou muita coisa muito pesada. Só que o que foi mais chocante foi, tipo assim, se aproveitando de uma situação, da pior situação que a pessoa possa estar vivendo no mundo. Gente, a gente já tentou se colocar no lugar da pessoa, a gente está aqui nesse momento, vem uma guerra, uma explosão, você tem que largar tudo que você construiu a sua vida inteira, talvez seu pai, sua mãe idoso que não conseguiu te acompanhar, até os seus animais ou até qualquer outra coisa, né? Tudo para trás, sem saber para onde ir, sem saber se você vai conseguir chegar lá naquele lugar, né? Sem ter uma estrutura, sem saber o que vai acontecer daqui a um minuto, e a pessoa está ali, né, com esse tipo de pensamento nojento a seu respeito. A Bíblia fala que, a boca fala que o coração está cheio, não né? E o que foi chocante realmente naquele ambiente de guerra, de morte, de desconstrução de sonhos, o pensamento era aquele ali, né? Isso realmente... E o pior de tudo, apologia a turismo sexual, né? Isso é muito... Você vê nitidamente um representante do poder que deveria proteger os mais vulneráveis, tentando arrumar um jeito de se aproveitar de pessoas em estado de vulnerabilidade. Como se aproveitar de uma situação. Como se aproveitar. E não só naquele momento, mas ele já estava planejando fazer um tour, né, para pegar loiras, como ele falou, né, no interior da Europa, e ainda falando, né, que as mais pobres são mais fáceis, que não tem que gastar dinheiro indo para grandes baladas, nem nas cidades maiores, o negócio é ir para cidades pequenas, porque elas são pobres, pegar mulheres do supermercado, da farmácia, né, tipo assim, as filhas dos outros, né, sabe, coisa bem... Eu acho que nenhum áudio resolveu, acho que uns 10 itens que são se você for destrinchar, a gente vive lutando contra essa banalização da mulher brasileira, que infelizmente existe, principalmente fora do país. Às vezes a gente viaja para lá, muitas pessoas acham que no Brasil só tem turismo sexual ou selva, né? As pessoas acham que o Brasil se resume à floresta amazônica ou então a mulheres fáceis, certo? Infelizmente. Da cultura do carnaval, né? Isso, nos catálogos de propaganda para o Brasil, eles pegam as fotos das mulatas, né? Daquelas mulheres lindíssimas que nós temos lá, com pouca roupa no carnaval, e colocam como propaganda, entendeu? E não é esse o propósito da festa também, sabe? Mas fica, né, essa imagem, e a gente precisa lutar contra isso, porque o nosso país é muito maior do que isso, gente. O nosso país, aliás, né? Mas a gente sabe que tem. Beleza do país, do povo. Agora vem um representante do povo querer fazer isso num país alheio ainda, né? Não pegou bem e de certa forma revela quem é, né? Por um lado tem esse lado. Teve lá os processos de cassações, eu acho que é bem merecido. Tá joia. Bom, estivemos aqui recebendo a deputada Sheila, delegada, uma simpatia em pessoa, nos respondeu, nos trouxe muitas informações boas, né, Ivan? Nós queremos agradecer a sua presença aqui e foi bem esclarecido, sentimos honrados, né, com a sua entrevista. Acho que
Eu que agradeço, gente, pelo Nós agradecemos, continua lutando pelos valores da família, pelos vulneráveis, pelas crianças, né? Até o Pitágoras falou, educar as crianças para não poder punir os adultos, exatamente, né? E o velho sábio Provérbios 22:6 fala que se a gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar, quando for velha ela não se desviará dele, né? Então é uma ótima causa para investir, continue lutando por nós. Pessoal que é da saúde, né? Trazendo saúde aí ao povo, né? Quem precisa mesmo. Deputado, muito legal. Seus projetos foram acho que foram bem colocados, né? Isso. Eu acho que estão em pauta aí, tá muito legal. Só pra gente concluir, já que você falou dos projetos, a gente tem um outro projeto que é a van oftalmológica Visão de Futuro. Ela atende normalmente as crianças das escolas públicas. Às vezes a gente vai a alguns bairros carentes, mas preferencialmente em escolas públicas, e ela para lá dentro em todos os equipamentos médicos e a oftalmologista atende, sabe, aquelas crianças porque a visão, né, a maioria não sabe que tem problema. Aliás, eu acho que a criança nunca sabe. A gente às vezes desconfia pelo baixo desempenho escolar, mas ela nunca sabe. E às vezes nem adulto. Sexta-feira agora, passada, a gente estava num bairro lá em Juiz de Fora fazendo, eu estava acompanhando, e chegou um rapaz com a receita, né, de 1,5 grau para longe, 1,5 grau para perto. E falou para mim assim, ai, obrigada, eu consultei lá e tudo. A médica não passou aqui um óculos, mas eu acho que é muito pouco, eu acho que nem precisa, gente. 1,5 grau para longe, 1,5 grau para perto, não é pouco. Tá enxergando direito. Eu falei, olha, não é pouco, tá? Você pode fazer o óculos, porque você vai ver o que é enxergar, porque você não sabe direito. Bacana, parabéns por esse projeto, né? Bom, pessoal, continue acompanhando os nossos podcasts. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Obrigado, deputada. Sucesso na sua carreira. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Sucesso para vocês também. Tá joia, obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.